A crescente do Internacional nos últimos jogos, um time que ainda não perdeu na temporada de 2025, tem em cima disso vários destaques do ponto de vista individual. E um deles vem se destacando pela evolução ao longo da temporada. Antes contestado e agora se afirmando como um titular absoluto da posição. Bryan Aguirre vem encantando no bastidor por esta evolução. E ouviu do técnico Roger Machado uma explicação que é lúcida a respeito da sua evolução e os motivos para que ele evoluísse. Aguirre precisa de um parceiro pelo lado direito e Roger parece ter encontrado este jogador. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Bryan Aguirre, jogador que vem se destacando pela evolução ao longo da temporada, um jogador que antes era muito contestado no ambiente do Inter e que agora vem se afirmando como lateral direito titular de maneira indiscutível. Fez uma ótima partida na vitória contra o Atlético Nacional de Medellín pelo placar de 3-0. Contra o Bahia, onde não jogou tão bem, foi importante, subindo, dando o chute que gerou o rebote para o gol de empate do Ener Valencia. É um cara que vem ganhando espaço e vem ganhando a partir disso o encantamento do bastidor. Roger deu uma explicação sobre a melhora dele e a gente vai falar sobre isso aqui, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Você faz uma consulta gratuita no seu veículo, tá? O Bryan Aguirre, que vem sendo um titular indiscutível, o Bryan Aguirre, ele foi titular em todos os jogos do Inter nessa temporada, tá? Impressionante também a sequência que tem o Bryan Aguirre, um jogador que não descansa e que vem tendo uma sequência do ponto de vista físico muito importante também. E vem se afirmando, né? Jogador que vem evoluindo, vem sendo muito elogiado e no bastidor se destaca muito a evolução do Bryan Aguirre. Se tem o entendimento de que o Bryan Aguirre foi o jogador que mais evoluiu nessa temporada de 2025. E hoje é um lateral direito que dá conta do recado no estádio Beira-Rio, a ponto do Inter poder ter um pouco mais de tranquilidade na contratação deste lateral direito. Em relação a isso, o Bryan Aguirre, o Roger deu uma na entrevista coletiva, foi questionado a respeito da melhora deste jogador. E ele citou ele mesmo, o Roger, como um exemplo para explicar a melhora do Bryan Aguirre. A gente vai ouvir agora o que falou o treinador colorado. O Aguirre é um jogador, né, de passagem. Né, e eu lembro que quando eu jogava, né, o Filipão dizia que ele ia colocar alguém na minha frente para que eu usasse como ponte, né, para que eu passasse. Né, e tu precisa ter o jogador de tempo de profundidade, ele precisa primeiro adaptar o tempo, né, da rodada da bola e atacar o espaço, mas ele precisa também de quem está na frente dele faça um papel importante, né, sendo esse elo de ligação. Né, e isso, para esse tipo de jogador que tem essa característica, tu precisa de entrosamento, precisa de jogo. Precisa olhar para o olho do colega e saber o que ele vai fazer, não mais na ação do corpo, né? Já é no olho do colega, saber se ele quer a bola no pé, se ele quer no fundo, se ele vai para dentro, se ele quer o cruzamento. Né? Então, isso tudo faz com que demande um pouco mais de tempo. Né? E a paciência que a gente teve com a Aguirre mostrou aí. Né? E os treinamentos, na verdade, são isso. Né? A explicação do Roger: Aguirre é um jogador, um lateral de passagem. Ou seja, ele é o cara que precisa estar apoiado para apoiar. Ele precisa dessa ponte que o Roger citou, que o Filipão usava bastante com ele como lateral esquerdo. Antes era o Vitinho, e aí o Aguirre já cresceu bastante na reta final do Campeonato Gaúcho desse ano. E agora tem sido o Wesley, um cara que o Aguirre tem se apoiado bastante para, a partir dele,
fazer as ultrapassagens e aí conseguir vantagem nas jogadas ofensivas, além também de se segurar defensivamente. O Aguirre tem se mostrado um jogador muito confiável do ponto de vista defensivo, tá? E a partir disso, o Roger está fixando um novo lado direito, tá? Ele mesmo explicou na entrevista coletiva que o Wesley pelo lado direito dá a ele a possibilidade do Carboneiro jogar pelo lado esquerdo. E ele tem um cara mais agudo do lado direito, o Carboneiro que é um cara que equilibra mais as funções pelo lado esquerdo, caindo para dentro, ajudando também na armação quando o Alan Patrick tem alguma dificuldade, como aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Nacional de Medellín. Então o Roger parece agora, e obviamente esse time ele muda, mas ter encontrado um modelo e uma formação ideal, que potencializa o Bryan Aguirre, que potencializa o Wesley, que melhorou muito nos últimos 2 jogos, atuando pelo lado direito, que não é o preferencial dele, que potencializa um Carboneiro, que é um jogador que tem feito combinações de jogadas pelo lado esquerdo, e quando ele coloca o Vitinho na vaga do Carboneiro, o Roger explica que bota o Vitinho pelo lado esquerdo porque o Vitinho consegue combinar mais essas jogadas pelo lado esquerdo do que quando ele tá pelo lado direito, e assim o time ele fica mais equilibrado. Esta é a ideia do Roger a partir de agora. Também porque se vê uma evolução dos jogadores nesse sistema. E a do Bryan Aguirre é nítida. Um jogador que foi contestado no início do ano, e o Roger entende que, por esse desentrosamento, por essa mudança de característica, ele acabou sofrendo um pouco. Agora vem sendo um jogador muito consistente e que tem ajudado bastante o Inter nesta sequência de não ter perdido ainda na temporada de 2025. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!